Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre sistema reprodutor. Sim, o sistema reprodutor é uma aula que sempre gera muitas dúvidas, gera muito preconceito até mesmo, né, com piadinhas, com comentários inadequados. Só que essa aula, gente, tem que ser tratada com muito respeito, por quê? Porque é uma aula em que sempre se tem muitas dúvidas a respeito disso, só que as pessoas elas não conseguem perguntar, elas se sentem encabuladas, envergonhadas e acabam não tirando as suas dúvidas. E principalmente, essas pessoas não têm às vezes a liberdade em casa de conversar sobre isso com os seus pais ou até mesmo com o médico, né, na hora de uma consulta. Se sentem envergonhados e acabam levando essas dúvidas para casa. Então, esse sistema reprodutor, ele tem um conteúdo extremamente extenso, curioso, né? Só que nós não conseguimos reunir tudo isso em uma aula só. Então, esse conteúdo, ele vai estar dividido em outras aulas. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino e feminino. Quer saber mais sobre esse assunto? Se liga na aula que está começando agora. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. E nessa aula de hoje, o tema é sistema reprodutor. Esse conteúdo de sistema reprodutor é um conteúdo relativamente extenso, então nós vamos precisar dividir esse conteúdo em algumas aulas. E nessa aula de hoje, nós vamos focar para falar sobre a anatomia dos órgãos reprodutores, tanto o masculino quanto o feminino. Bom, então vamos começar. Falando de forma geral, para que serve o sistema reprodutor? Esse nome sistema reprodutor é um nome que não está muito bem empregado, né, esse nome. Porque quando a gente fala em sistema reprodutor, são todos os órgãos que estão envolvidos para a reprodução. Se a gente considerar, né, esse fato, tudo bem, o ser humano, né, os homens, eles possuem o sistema reprodutor masculino, as mulheres possuem o sistema reprodutor feminino, aquele conjunto de órgãos destinados para a reprodução. Só que esses órgãos também estão envolvidos em outros processos de outros sistemas, como por exemplo no sistema urinário. Então, o pênis, né, ele tem o canal da uretra e ele vai servir tanto para eliminar a urina, né, do sistema urinário, como também o sêmen para o sistema reprodutor. Tá? Assim como nas mulheres, também tem um canal da uretra que vai destinar ao sistema urinário dela. Tá? Então, o nome, né, sistema reprodutor, envolve esses órgãos que também participam de outros sistemas. Então, talvez o mais correto seria utilizar como sistema genital, tá? Mas, de qualquer forma, tanto o sistema reprodutor como o sistema genital é encontrado em materiais didáticos Brasil afora aí, tá? E o emprego disso, né, costuma ser utilizado como sinônimo um do outro, tá? Sistema genital e sistema reprodutor. Bom, continuando. Então, eles possuem a função do quê? Tanto do homem quanto da mulher, a função do sistema reprodutor é produzir os gametas, que no caso das mulheres seria o óvulo e no caso dos homens seria um espermatozoide, e também a função desse sistema é realizar a produção de hormônios, tá? E também o ato sexual, tá? Para fazer a cópula, a fecundação. Bom, então, esses conjuntos, né, de sistema reprodutor, masculino e feminino, a parte anatômica, vai ser tratado nessa aula de hoje, começando agora pelo sistema reprodutor masculino. Bom, em relação ao sistema reprodutor masculino, resolvi colocar esse slide aqui para vocês, só para citar para vocês o nome de algumas estruturas. Mas fiquem tranquilos que no decorrer dessa aula nós vamos mostrar, né, essas estruturas em detalhes e colocar a função também de cada uma dessas estruturas, tá? Bom, então começando, tá? A parte externa do órgão sexual masculino é representado pelo quê? Pela região do pênis e os testículos, tá? Só que o que a gente enxerga, nós não enxergamos o testículo em si, e sim a bolsa que reveste esses testículos, que é chamado de escroto, tá? Também pode ser chamado de saco, né? Ou de bolsa, tá? Bom, agora, né? Essa é a parte externa. Agora, em referência à parte interna, temos aqui, ó, testículos, tá? Que estão dentro, então, como eu já falei, do escroto, tá? Acima do testículo
encontramos aqui o epidídimo. Então, em cima de cada um dos testículos, encontramos essa estruturazinha, ó, na forma de um capuz, tá? Chamada de epidídimo. Desse epidídimo parte um canal, tá? Esse canalzinho é chamado de canal deferente. Então, de cada testículo parte um canal deferente. Esse canal deferente, ele vai passar por estruturas anexas que participam desse sistema reprodutor. Uma dessas estruturas, a primeira que nós encontramos aqui no caminho, é a vesícula seminal. Depois da vesícula seminal, vem a famosa próstata. Depois da próstata, encontramos ainda uma outra glândulazinha que não está mostrada nessa figura, mas chamada de glândula bulbo-uretral, tá? Que também participa nesse processo e também é um órgão, uma estrutura anexa aqui ao sistema reprodutor masculino, certo? E aí ela finaliza com um canal, e esse canal é o responsável por levar o sêmen para o meio externo, tá? Passando aqui por dentro do corpo do pênis. Esse canal é chamado de uretra, certo? Bom, nós vamos discutir isso depois, né, a função de cada uma delas e falar sobre algumas peculiaridades, algumas características desse sistema, tá? Aqui eu coloquei para vocês só uma outra, né, uma figura mostrando uma outra visão, agora, né, mostrando aqui, ó, o testículo, deixa eu só circular aqui então, testículo, epidídimo, canal deferente, aí passa pelas glândulas anexas, né, de vesícula seminal, e passa pela próstata, que já está aqui, tá? E aí vem, né, a uretra caminhando para o final dele, certo? É só para vocês terem uma segunda visão aqui do sistema reprodutor masculino. Bom, vamos passar, né, agora para essas estruturas aí, para ver os detalhes dela, tá? Então, como eu falei para vocês, as estruturas externas, elas são o quê? Pênis e o escroto, tá? É isso o que é visível externamente ao corpo do homem, tá? Do sistema reprodutor masculino. E internamente, o que não é possível ver, né, pelo lado de fora, somente é possível ver pelo lado de dentro, caso ocorra uma cirurgia aí para abrir a pessoa, né? Então temos aqui, ó, testículos, epidídimo, canal deferente, vesícula seminal, próstata, glândula bulbo-uretral e a uretra. Aqui eu já dei a sequência para vocês, né, que aparecem os órgãos, aparece o órgão reprodutor masculino, desde a produção do espermatozoide, o trajeto que ele percorre até a sua eliminação, tá? Então é exatamente esse trajeto aqui, ó, nesse sentido, em que ocorre a produção de espermatozoide até a sua eliminação. Tudo bem? Vamos grifar aqui nessa figura de novo, só para ficar bem claro. Bom, então, ó, começamos aqui, testículos, só na parte interna, tá? Aí, epidídimo, passa para o ducto deferente. Depois do ducto deferente, vai passar lá pelas glândulas anexas, né? A primeira glândula anexa que passa é a vesícula seminal. Depois ele vai caminhar para a próstata. Passa para a glândula bulbo-uretral e vai ser eliminado pela uretra, que eu acho que não estou enxergando aqui, ó, uretra. Tá? Bom, só queria lembrar vocês uma coisinha. Essas estruturas que eu falei para vocês anexas, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, vesícula seminal, próstata e glândula bulbo-uretral, elas são chamadas de anexas para deixar bem claro para vocês o porquê. Porque o sêmen ele não passa por dentro dessas estruturas, e sim o líquido produzido por essas estruturas aí é que são eliminados e junta-se no canal, né, que vai ser eliminado a uretra, vai ser eliminado o sêmen, tá? Então, eles chamam-se anexas por quê? Porque o sêmen, o espermatozoide, não passa por dentro dessas estruturas. E sim, elas é que lançam substâncias para se juntar com o volume do sêmen produzido. Tá certo? Continuando então. Agora vamos falar parte por parte, tá? O pênis, que é responsável pela cópula, tá? Ele é o órgão erétil e copulador do sistema genital masculino, tá? Então, ele, na sua ereção, é que é capaz, né, de proporcionar a cópula, tá? A fecundação
e a eliminação dos espermatozoides para fazer a fecundação, tá? Então, ele é o órgão responsável para isso. Bom, externamente, do que nós podemos perceber, né, na região do pênis, como que ele é dividido? Temos a região que muita gente chama de cabeça, né, popularmente o pessoal chama de cabeça, mas na verdade ele recebe o nome de glande, tá? Essa glande, é com L mesmo, glande, tá? Ela recebe muitos terminais nervosos, então da região do pênis é a região mais sensível, né? Então, portanto, é a região em que o homem sente o prazer, tá? Então, é a região que ela é excitável, tá? E aí promove a ereção e também promove a ejaculação, certo? Bom, aqui externamente é possível perceber somente a abertura do canal da uretra. E a uretra, eu tenho que chamar a atenção para vocês aqui, para os homens, tá? A uretra, ela vai servir tanto como sendo um canal para eliminar o sêmen, portanto, ele é ligado ao sistema reprodutor masculino, quanto também para eliminar a urina. Então, ele também tem a sua ligação com o sistema urinário. A uretra, nos homens, ela serve para eliminar essas duas substâncias, o sêmen e a urina. É lógico que cada um em um momento, tá? Nunca o homem consegue fazer a eliminação da urina juntamente com o sêmen, tá? Nós já vamos ver isso, o porquê disso, tá bom? Então, o canal da uretra, o orifício somente, né, é possível ser visto externamente. Revestindo o corpo do pênis, temos ali, né, uma camada de pele, né, a pele que reveste externamente. E essa pele, quando ela reveste a região da glande, ela acaba formando uma espécie de uma touca, tá? Chamada de prepúcio. Então, essa camada de pele que reveste a glande recebe esse nome de prepúcio e muitas vezes esse prepúcio, as pessoas os homens fazem essa cirurgia para fazer a retirada desse prepúcio. Essa cirurgia de retirada do prepúcio recebe o nome de fimose, tá? Em algumas religiões, isso é até mesmo uma cultura, né? A pessoa não tem nem a opção de não fazer, né? Se a pessoa é de determinada religião ou de determinado hábito ali da família, né? Ela já faz, né? Enquanto é jovem ainda, né? É criança, já faz essa cirurgia dessa retirada de parte desse prepúcio para deixar a glande exposta, tá? Normalmente essa glande, esse prepúcio, ele não precisa ser retirado, tá? Ele tem uma certa flexibilidade, elasticidade e ela acomoda, né, perfeitamente o pênis no seu estado ereto, tá? Então ele tem essa flexibilidade e ela vai ganhando essa flexibilidade com o tempo, tá? À medida que o pênis também vai crescendo. Mas, em alguns casos, é necessário sim fazer essa cirurgia de retirada de prepúcio por causa de, né, infecções, por conta de dor que ela pode promover na hora da ereção, tá? Se ele não tem uma elasticidade suficiente. Bom, e aqui temos a maior parte do pênis, que é representado pelo corpo do pênis, tá? Externamente, só é possível ver essa parte do corpo do pênis, mas internamente, eles são formados por partes chamadas de corpo esponjoso e corpos cavernosos, que a gente já vai ver isso em detalhes. Muita gente pergunta, eu falo assim, o que o pênis é composto? Será que tem um osso lá dentro? Será que tem um músculo? Então é isso que a gente vai ver desses corpos esponjosos e corpos cavernosos, tá? Bom, internamente aqui o pênis, é possível destacar essas estruturas então para vocês, tá? O pênis dos homens possui ali, ó, corpos cavernosos, tá? Tá no plural, corpos cavernosos. Por quê? Porque são dois corpos cavernosos, tá? Os corpos cavernosos são esses maiores que estão aqui, ó, tá? Acho que eu vou tentar circular, mas como a minha caneta é vermelha, talvez não fique muito bem destacado. Esses dois aqui, ó, são os corpos cavernosos, tá bom? E temos um corpo esponjoso apenas. O corpo esponjoso é esse que eu vou circular aqui, tentar destacar para vocês, ó, tá? Que ele reveste o canal da uretra. Então, ó, um corpo esponjoso que reveste o canal da uretra e dois corpos cavernosos, tá? Que preenche a maior parte do pênis. Para que servem essas estruturas?
essas estruturas, elas estão irrigadas por vasos sanguíneos e elas têm a função de promover a ereção. Então, como que ocorre a ereção? Não são músculos que levantam, né, o pênis, deixam ele erétil, e sim o acúmulo de sangue dentro dessas estruturas aqui. Esses corpos cavernosos, eles funcionam como se fossem esponjas ali, que eles absorvem o sangue, tá? O sangue, na verdade, a corrente sanguínea desvia o sangue para essa região e enchem esses canais dos corpos cavernosos e corpo esponjoso, tornando ele inflado, tá? E deixando o pênis no estado erétil, tá? Esse estado de pênis ereto, ele faz a compressão dos vasos sanguíneos que estão aqui. Então, por ele ficar ereto, né, ele ocupar um volume maior, ele se expande, né, no seu volume, tanto em comprimento como na sua largura, ele acaba comprimindo os vasos sanguíneos que estão aqui, e comprimindo os vasos sanguíneos, ele impede que esse sangue retorne a esses vasos sanguíneos. Então, ele consegue manter essa ereção por algum tempo, tá? Aí, depois que passa a fase excitatória, esses vasos sanguíneos, né, começam a reabsorver esse sangue e aí o pênis começa a ficar flácido e volta ao seu estado normal, certo? Bom, então você consegue observar aqui, ó, que na região do pênis é possível encontrar vários vasos sanguíneos que passam por aqui. Chamando a atenção para você essa veia dorsal que ela, né, é um pouco maior, mas aqui no interior deles passam muitos capilares, esses capilares, né, que são comprimidos e aí mantém a ereção por mais tempo, certo? Bom, então essa é a estrutura interna do pênis. Vou chamar a atenção para vocês para uma atuação aqui do corpo esponjoso. Eu falei assim, os dois corpos cavernosos, beleza, né? Eles têm um volume bem maior, né? Eles causam, então, tem a função de ereção. Mas e essa uretra aqui, ó, envolvida pelo corpo esponjoso? O corpo esponjoso não é tão grande igual o corpo cavernoso? Realmente. Então, para que serve esse corpo esponjoso? Também é para ereção? Sim, ele também serve para ereção. Mas como ele fica, né, também inflado de sangue, ele acaba protegendo esse canal da uretra durante a ereção. Se não existisse esse corpo esponjoso e esse pênis ficasse ereto, ele ia acabar apertando esse canal da uretra e ia se fechar. E não ia conseguir eliminar o sêmen por aqui. Ou seja, não conseguiria fazer a ejaculação, tá? O sêmen não conseguiria passar por aqui para ser eliminado. Para evitar esse fechamento da uretra, é que tem esse corpo esponjoso envolvendo essa uretra. Porque quando ele também se preenche de sangue, ele serve como uma barreira protetora, impedindo que ela seja esmagada, tá? Esse orifício interno seja esmagada, e aí proporciona, então, a passagem do sêmen para o meio externo. Ok? Continuando. Passando para a região agora do escroto. Não é errado também chamar de saco ou de bolsa, tá? Mas a palavra correta para essa estrutura é chamada de escroto. Bom, a função do escroto, o que é? É abrigar o testículo e o epidídimo. Então, ó, já vou destacar aqui para vocês na figura, ó, o escroto, que é essa bolsa externa, tá? Ela abriga o quê? Os testículos, que são as gônadas, né? São responsáveis pela produção de espermatozoide e de hormônio masculino. Bom, por que existe esse escroto? Por que simplesmente o testículo não pode, né, ficar na parte interna do nosso corpo? E aí não precisaria existir essa estrutura aqui do escroto, tá? Porque o escroto abrigando o testículo e esse testículo ficando afastado do nosso corpo, tá? Estando fora, você entendeu a palavra fora, né? O emprego do fora aqui. Fora seria, né, não estando dentro da cavidade abdominal, tá? Mas ela está abrigada no escroto que fica afastado dali. Por quê? Porque para o funcionamento correto do testículo e para a sobrevivência dos espermatozoides, é necessário que essa temperatura que eles esteja um pouco abaixo da temperatura corpórea. A nossa temperatura, ela gira em torno dos seus 36,5 e 37 graus, tá? Isso tanto para homens quanto para mulheres. Só que a temperatura de funcionamento dos testículos, epidídimo e de sobrevivência também dos espermatozoides é cerca de 1 grau abaixo disso, cerca de 35, 36 graus.
Então, se o testículo estivesse para dentro da cavidade abdominal, ele estaria na mesma temperatura do nosso corpo. Portanto, os espermatozoides não seriam produzidos corretamente ou então não sobreviveriam a essa temperatura. Para garantir que eles estejam um pouco mais, né, frios do que o nosso corpo, é que eles estão abrigados um pouco afastado dentro desse escroto, tá? Tanto é que quando, né, nós estamos num dia muito quente, o que acontece? A nossa temperatura corpórea tende a querer aumentar, né, ficar transpirando para controlar um pouco a temperatura. E para evitar que o testículo também se esquente, o que ele faz? O escroto ele fica flácido, né, e ele tende a se afastar um pouco mais da distância do nosso corpo, tá? Ficando mais flácido e distanciando mais. E em dias muito frios, o que acontece? O testículo também fica com frio e ele também não vai funcionar muito bem numa temperatura muito baixa. Então o escroto ele contrai, ele fica todo contraído próximo ao corpo. Para quê? Para que o nosso corpo ele passe o calor para esquentar um pouco os testículos e os espermatozoides, certo? Então, no geral, a função do escroto é o quê? É manter, abrigar o testículo e o epidídimo e deixar numa temperatura adequada para que eles possam funcionar e os espermatozoides possam sobreviver, certo? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que a estrutura do escroto ela é homólogo. O que é homólogo? Ela tem a mesma origem dos grandes lábios que estão presentes na vulva, que é o aparelho genital feminino. Então, a parte que serve de proteção externa da vulva, que é o aparelho genital feminino, tem a mesma origem do escroto, tá? Continuando. Internamente agora os testículos, tá? O que nós vamos ver aqui, ó, no testículo? Ele é a gônada, ou seja, é o órgão sexual responsável por fazer o quê? Produção de gametas e produção do hormônio masculino, tá? Então ele vai produzir tanto os espermatozoides quanto a testosterona, que é o hormônio masculino. Os espermatozoides eles são produzidos por células chamadas de células de Sertoli, tá? Essas células de Sertoli elas estão localizadas nessa rede de túbulos aqui, ó, que é essa, né, dentro do testículo. Então, onde você encontra essas redes cheias de túbulos aqui dentro, ó, é aqui em que encontram essas células de Sertoli que vão produzir os espermatozoides. Já a testosterona, elas são produzidas por células de Leydig, tá? Então, as células de Leydig. E aqui nos espermatozoides eram as células de Sertoli, tá? Essas células de Leydig, elas também são chamadas, né, o nome mais apropriado para elas são células intersticiais, tá? Antigamente era chamada de células de Leydig. Agora nós chamamos elas de células intersticiais. Elas ficam localizadas nesses canais aqui, ó, que estão, canais não, né, nessa parte que está entre os canais que produzem os espermatozoides. Então, nesses canaizinhos que você enxerga aqui, essa coloração, sei lá que cor que é essa, um cinza aqui dentro, né? Esse cinza aqui, ó, é onde estão essas células de Leydig, né, ou intersticiais. Elas produzem a testosterona e lembrem-se, como a testosterona é um hormônio, ele vai ser lançado para onde? Para os vasos sanguíneos. Por isso que está chegando aqui, ó, bastante vaso sanguíneo. Você vê esses fiozinhos chegando aqui, ó, tá? Tudo isso aqui são vasos sanguíneos chegando aqui, ó, nessa região do pênis. Perdão, do testículo. E aí, essas células de Leydig ou intersticiais produzindo, então, os hormônios, eles vão liberar para dentro desses vasos sanguíneos, que vai, né, para a corrente sanguínea. Já os espermatozoides, eles são produzidos nessa rede, né, de túbulos seminíferos, e eles vão ser liberados para onde? Nesses canais aqui, ó, para o epidídimo. E do epidídimo ele sai e vai para o canal deferente, tá? Bom, então essa é a função do testículo, produção de gameta masculino e produção de hormônio masculino, tá? Espermatozoides e testosterona. Continuando. Depois que esses espermatozoides são produzidos pelo testículo, eles são enviados para o epidídimo, tá? Então ele vai ficar no epidídimo, nessa estrutura aqui, ó.
Beleza, chegando nesse epidídimo, para que serve o epidídimo em si? Ele serve para armazenar os espermatozoides, tá? Então, tudo que o homem vai produzir naquele momento ali, ele vai ficar armazenando nesse epidídimo. Quando ocorre uma relação sexual e ocorre a ejaculação, aí todo esse conteúdo de espermatozoides aqui, eles vão ser mandados, enviados para o ducto deferente, que depois vai receber os líquidos, né, das glândulas anexas, tornando então, né, o sêmen, e aí, né, ele vai ser eliminado, tá? Então aqui ocorre o armazenamento dos espermatozoides que foram produzidos. Só para isso? Não. Ele também vai fornecer a nutrição, tá? Então ele faz o amadurecimento e a nutrição, o amadurecimento, tá, desses espermatozoides. E durante essa fase de nutrição e amadurecimento, o que acontece? É formado o flagelo, tá? Ou seja, quando o espermatozoide ele é produzido, ele não tem aquela estrutura que nós conhecemos de espermatozoide, com uma região circular no começo e um flagelo no final. Ele não tem esse flagelo. É aqui no epidídimo em que ele vai ganhar esse flagelo aí, tá? E para que serve esse flagelo? Para o espermatozoide conseguir fazer o seu deslocamento, a sua locomoção, até chegar ao óvulo para fazer a sua fecundação, tá? Então, função do epidídimo: armazenamento de espermatozoides e o seu amadurecimento para se formar o flagelo necessário para o seu deslocamento, certo? Bom, continuando. Depois que sai desse epidídimo, tá? Aí ele vai passar pelos canais deferentes, né? Já vamos falar um pouquinho mais sobre canal deferente. E ele vai receber as secreções das glândulas anexas, ou então estruturas anexas do sistema reprodutor masculino. O primeiro que eu falei para vocês é a vesícula seminal, tá? A vesícula seminal, eu vou circular aqui para vocês na figura, ó. Vesícula seminal, tá? É essa estruturinha aqui, ó, que tá apontando aqui. Então, essa vesícula seminal, ela vai secretar um líquido, né, que vai se misturar aos espermatozoides que veio do epidídimo ali. E esse líquido, ele é responsável mais ou menos por 60% do volume do sêmen, tá? E esse líquido, ele tem várias substâncias, mas eu chamo a atenção para vocês duas substâncias aqui que compõem, né, esse líquido seminal, que um deles é um carboidrato, é um açúcar, uma frutose, e o outro é uma substância proteica que fornece uma consistência para o sêmen, tá? Bom, para que serve isso? Esse açúcar, tá, essa frutose, ela vai servir como alimento para esses espermatozoides, para fornecer energia para eles, né, fazerem a respiração celular e fazerem o batimento do seu flagelo para conseguir fazer o deslocamento. Então ele fornece esse açúcar, que é uma fonte energética para eles. E para que serve essa proteína, né? Ela serve para dar consistência viscosa ao sêmen. Então aquela consistência viscosa, pegajosa, que gruda, tá? Ela é dada por, né, essa proteína presente na vesícula seminal. Isso por quê? Porque no momento da ejaculação, esse sêmen ele vai ser eliminado para dentro do canal vaginal e por essa consistência viscosa ele consegue se aderir à parede da vagina. E aí ele não escorre diretamente, sendo, né, eliminado para fora do canal vaginal, e aí se perderia todos os espermatozoides. Então, para facilitar, né, esse deslocamento para o lado certo, é que essa consistência do sêmen é necessária, tá? E isso é dado pelas substâncias presentes na vesícula seminal. Continuando, depois que ele passa pela vesícula seminal, ele vai continuar o seu trajeto e aí ele passa pela próstata, tá? Bom, chegando nessa próstata, deixa eu circular aqui também para vocês na figura, próstata, tá? Ela recebe o líquido prostático, né? Então esse sêmen aí, que agora é composto de espermatozoides e o líquido seminal, recebe ainda o líquido prostático. Esse líquido prostático é responsável por mais ou menos 30% do volume do sêmen, tá? Então você já pode ver, ó, 60% é de líquido seminal, 30% é de líquido prostático. Ou seja, a maior parte do volume do sêmen não é espermatozoide, tá? O espermatozoide representa de 3 a 5% do volume somente, tá? A maior parte é de líquido seminal e líquido prostático. Bom, esse líquido prostático, para que ele serve?
ele serve para neutralizar o pH ácido da vagina. Sim, o pH da vagina ele é ligeiramente ácido. Para que é esse pH ácido? Isso a gente vai falar bastante, né, quando a gente chegar na parte reprodutiva feminina. Mas esse pH ácido ele tem uma função para proteger o corpo da mulher. Só que esse pH ácido também é letal para os espermatozoides. Ele mataria os espermatozoides ali. Para evitar isso, então, é que a próstata possui um líquido que neutraliza esse pH ácido vaginal, tá? Então, ele é extremamente necessário para a reprodução. Então, aqui, próstata é a segunda estrutura anexa que eu destaco para vocês, certo? E a outra estrutura é a glândula bulbo-uretral, tá? Também chamada de glândula de Cooper. Essa glândula ela é responsável por produzir um fluido, tá? Chamado de fluido pré-ejaculatório. E ele representa mais ou menos 5% do volume do sêmen, tá? Esse fluido chama-se pré-ejaculatório por quê? Porque ele vai sair, ele vai ser eliminado antes da ejaculação, tá? Então, ele não vai eliminar, deixa eu circular aqui para vocês, ó, glândula bulbo-uretral. Ele não vai eliminar a sua substância produzida para se juntar com o sêmen, mas ele vai eliminar um pouco antes, tá? E por que ele elimina antes do sêmen? Por que ele é apressadinho desse jeito? Ele vai eliminar essa substância antes porque ela tem a função de quê? De fazer a limpeza do canal da uretra, tá? Porque lembra que ela também serve para eliminar a urina, tá? Então ele serve para limpar esse canal e essa substância ela é muito viscosa e ela também serve então para lubrificar o pênis no momento da relação sexual, tá? Para não haver problemas de machucado, né? Porque o atrito, né, do pênis com o canal vaginal pode causar, né, fraturas, pode causar alguns machucados, tá? Então, nesse caso, tá, a glândula bulbo-uretral ela vai eliminar essa substância lubrificante e que também faz a limpeza desse canal da uretra, certo? Essa glândula bulbo-uretral, ela elimina somente essa substância aí. Só que, porventura, alguns espermatozoides podem ser eliminados juntamente, né, com essa secreção da glândula bulbo-uretral. É muito pouco que vai ser eliminado, mas ainda corre-se o risco, né, desse fluido pré-ejaculatório conter espermatozoides viáveis, tá, aí para fazer a fecundação, tá? Continuando. Falando agora dos dois canais, tá? Aqui é pouca coisa que a gente tem que comentar. O primeiro canal que é conduzido o espermatozoide chama-se ducto deferente. Então é o canal que liga a região do epidídimo até ele virar a uretra para ser eliminado, tá? Então é o canal que sai aqui da região do epidídimo, tá? Vou circular também para vocês verem aqui, ó, ducto deferente ou canal deferente, certo? E a uretra, tá? Que é o canal que vai ser eliminado o sêmen para o meio externo, tá? Então é o canal que conduz o sêmen para o meio externo, é o que passa por dentro aqui do corpo do pênis, tá? Lembrando somente que a uretra nos homens é o mesmo canal que elimina a urina e elimina o sêmen, tá? Então ele está ligado tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema urinário. Continuando, bora para frente. Perdão, antes de continuar, só quero destacar para vocês um único detalhezinho aqui, o último detalhezinho. Olha só como a próstata, tá? Ela fica localizada próximo à região do reto, tá? Então essa aqui, ó, é a próstata. Deixa eu tentar circular para vocês aqui, ó. A próstata e aqui estaria o canal do reto, ó. A próstata, tá? Em algumas situações, ela pode ficar inchada, né? Pode ter uma inflamação nessa próstata, que, né, pode ser um caso mais sério, né, causada por um tumor, né? Então pode ocorrer dessa próstata começar a aumentar o seu volume devido a um tumor que está crescendo nessa região. E pela proximidade da próstata com a região retal, e ela ficando inflamada, ela pode pressionar essa região aqui, ó, tá? Do reto. E ela acaba ficando mais saliente aqui. Por isso que um dos exames para se detectar, né, o câncer de próstata, que é devido a esse inchaço na região da próstata, é o exame do toque retal. Então o médico acaba inserindo o dedo aqui na região do ânus
para fazer o toque do reto. Ele fazendo o toque aqui, ele consegue perceber se essa próstata está inchada, tá? E aí é um dos indicativos em que pode estar ocorrendo ali um tumor nessa região, certo? É só uma curiosidade aí. Continuando, agora vamos para o sistema reprodutor feminino, tá? Em relação ao sistema reprodutor feminino, o que a gente consegue detectar aqui, ó, na parte, aí eu pus aqui duas figuras, né, para mostrar para vocês a parte externa e a parte interna desse sistema reprodutor. O órgão reprodutor externo, tá, que seria equivalente ao pênis para o pênis e o escroto, né, para as mulheres. Então, externamente, ele é o quê? Ele se chama vulva, tá? Então, muita gente, quando eu pergunto, fala assim, qual é o órgão externo reprodutor feminino? Aí o pessoal já fala logo de cara, vagina. Mas não, o nome da estrutura chama-se vulva, tá? Vulva. E o que compõe essa vulva? Ela é composta de grandes lábios, tá? Que é uma dobra da pele, pequenos lábios, que é uma dobra da mucosa, as duas servem para proteção, o canal vaginal, então tem a abertura do canal vaginal, a gente só enxerga a abertura, tá? O canal da uretra, certo? Então é separado aqui nas mulheres, tá? A uretra elimina somente a urina e o canal da vagina é o canal do sistema reprodutor. E uma estrutura erétil semelhante a um pênis feminino aqui, né? Chamado de clitóris, certo? Então todas essas estruturas aqui juntas, elas formam a vulva, tá? Então o nome dessa estrutura externa chama-se vulva. Agora, internamente, o que é possível observar? É possível observar o que? O canal vaginal, tá? Aí chega-se na região do útero, começando pelo colo do útero, depois o útero em si, formado por camadas, que nós já vamos falar dessas camadas, tá? Então, útero. Depois, as tubas uterinas, uma de cada lado. E depois, os ovários, também um de cada lado aqui, tá? O outro estaria aqui. Belezinha? Continuando então, vamos falar agora desses detalhes aqui. Então eu coloquei para vocês externamente a vulva, tá? E ela é composta de grandes lábios, pequenos lábios, abertura da uretra, abertura da vagina e o clitóris. E internamente formada por canal vaginal, colo uterino, útero, tubas uterinas e ovário, certo? Então novamente essas figuras para chamar a atenção de vocês aqui de como é o sistema reprodutor feminino. Começando agora a detalhar eles. A vulva em si, tá? Vamos falar da vulva. Essa parte externa, né, do corpo feminino, do sistema reprodutor feminino. Formada então de grandes lábios, que eu falei para vocês que é uma dobra da pele, tá? E ela serve como uma proteção externa do aparelho reprodutor feminino, tá? Os pequenos lábios, que agora é uma dobra da mucosa, tá? Por isso que ela é uma pelezinha mais fina, né, mais rosada do que os grandes lábios, que é externamente, tá? Os dois servem como uma proteção. Por quê? Porque eles promovem o fechamento dessas estruturas aqui, tanto da uretra como da vagina, tá? Se você lembrar que há muito tempo atrás, lá na época dos ancestrais do homem, não se usavam roupas, né? Então, e esse canal da uretra é um canal que o canal da vagina é um canal que ele ficaria aberto. Então, para evitar algum tipo de contaminação e servir de proteção, é que existem esses pequenos e grandes lábios que fazem o fechamento desse sistema reprodutor feminino aí, impedindo a contaminação, infecção com algum tipo de micro-organismo, tá? Além disso, é possível observar o que? A abertura da uretra, que nas mulheres é o sistema responsável então para eliminar somente a urina, tá? Então é exclusivo do sistema urinário. E nós encontramos também a abertura do canal vaginal, que é um canal exclusivo reprodutor feminino, tá? Então, nas mulheres é separado. A uretra é o canal que elimina a urina e a vagina é o canal reprodutor, tá? E nos homens é o mesmo canal. A uretra tem essas duas funções, certo? Gostaria de chamar, né, a atenção para vocês nessas imagens ainda, duas estruturas. A primeira estrutura é uma chamada de ímen, tá? O que é o ímen? É uma pequena pelezinha
que ela vai recobrir parcialmente a abertura do canal vaginal, tá? Então seria essa estruturazinha aqui, ó. Vou destacar nessa figura maior aqui embaixo aqui também, ó. Ela é uma fina camada de pele que reveste parcialmente. A abertura do canal vaginal, ela seria toda essa abertura aqui presente, tá? Na imagem aqui, ó. Toda essa figura aqui, ó. Só que ela está recobrindo uma parte dela aqui. Por que serve essa proteção? Realmente é uma proteção para evitar algum tipo de contaminação, tá? Só que esse ímã, ele se rompe no primeiro ato sexual, né? Então, na primeira vez que a menina, né, a mulher, ela vai praticar o ato sexual, a penetração do pênis por essa abertura aqui do canal vaginal promove o rompimento desse ímã. E por isso ocorre um pequeno sangramento, né, nesse momento, nessa ocasião, tá? Bom, tenho que chamar a atenção de vocês por quê? Porque nem todas as mulheres possuem esse ímã, tá? Algumas mulheres possuem um ímã menor que acaba não tendo um rompimento, essas coisas, tá? E nem todas as mulheres ocorre um rompimento de ímã, né, durante o ato sexual que promova um sangramento, tá? Então isso não quer dizer, né, que a mulher ela era ou não virgem, né? E isso já foi motivo de muita discussão, de muito bate-papo aí, de relação entre marido e mulher, que achava-se que a mulher era virgem ou não por conta de sangramento na primeira relação do casal, tá? Então isso é muito variável, tá? Isso é de pessoa para pessoa. Bom, a outra estrutura que eu tenho que chamar a atenção de vocês é uma estrutura chamada de glândulas de Skene, tá? Essa aqui, ó. Tá pequena na figura ali a foto, mas são pequenas duas glândulazinhas localizadas, né, ao redor da uretra. Então ela estaria localizada mais ou menos nesse ponto aqui, ó, dessa figura maior, tá? Estaria uma aqui e a outra aqui. E essas glândulas de Skene, ela promove a secreção de um líquido que tem uma certa semelhança com a ejaculação, tá, do homem. Então dizem que é até uma glândula que promove a ejaculação feminina, tá? Só que diferente da ejaculação do homem, a ejaculação da mulher, ela não carrega, né, o gameta em si, tá? A do homem carrega os gametas, os espermatozoides. O da mulher não, tá? O da mulher é simplesmente um fluido que ele é eliminado durante o período de orgasmo, tá? Então ele acaba lubrificando mais essa região da vulva. Continuando. Agora, né, temos que chamar a atenção de vocês o clitóris, tá? Vou circular aqui na foto para vocês. Eu já acabei colocando aqui para vocês, mas eu adiantei, né, na explicação. Tá? Então eu falei para vocês sobre o ímen e sobre as glândulas de Skene, tá? E o clitóris, o que seria o clitóris? Ele é um pequeno órgão contrátil, né, e erétil da mulher. Então o que é isso? Ela possui também uma homologia ao pênis, sim. Por quê? Porque ele é erétil, tá? E ele tem a mesma formação embriológica, tá? Então ele é homólogo. É um órgão também que recebe muitos terminais nervosos, então ele é responsável pela sensação de prazer durante o ato sexual, tá? Então é ele que fornece os estímulos prazerosos para a mulher, assim como a glande é para o homem, tá? Então é um órgão que ele tem uma certa ereção, tá? Só que como ele é pequeno, a ereção também é pequena. E assim como o pênis, ele também é revestido por um prepúcio, né, por uma camada de pele. Então, olha só como ele apresenta várias semelhanças, né, com o pênis, tá certo? Só que para o homem o pênis é o órgão copulatório e para a mulher é simplesmente para a estimulação, certo? Então, esse é o clitóris. Continuando. Essas duas outras estruturas então, eu já comentei com vocês, do ímen e das glândulas de Skene. Próxima figura. Agora partimos para o canal vaginal, tá? Então são as estruturas internas. O canal vaginal, né, é um canal que ele é recoberto por rugas vaginais ou pregas vaginais. Então ele tem texturas. Por quê? Porque ele que fornece, né, a textura, o atrito, para se estimular a glande do pênis. Tá? Então esse atrito com essas rugas aqui é que fornecem esse estímulo que é necessário para o orgasmo e a ejaculação, tá? Tenho que chamar a atenção de vocês aqui também
que nesse canal vaginal temos outras estruturas aqui, outras glândulas, né? Um parzinho de glândulas aqui, ó, chamada de glândula vestibular ou então glândula de Bartholin, tá? Então, essa glândula de Bartholin, ela tem a função de produzir uma secreção viscosa que ela serve para a lubrificação do canal vaginal. É ela que dá a lubrificação necessária para o ato sexual, tá? Então ela precisa haver uma excitação primeiro, né? Então precisa ter uma excitação durante o ato sexual para promover a secreção dessas glândulas de Bartholin. E aí ela promove a lubrificação do canal vaginal e da vulva, tá? Então é diferente da de Skene, que é um ejaculatório, tá? Aqui ela é um lubrificante. Bom, e esse canal vaginal, ele tem, né, um certo comprimento aqui, tá? Esse comprimento, ele também é variável, tá? Isso muda de pessoa para pessoa. Ela pode variar de 6 centímetros até a 10, 12 centímetros, tá? Isso varia muito. E ele vai terminar onde? Ele vai terminar na região do colo uterino, onde começa o útero, tá? Então essa região seria o colo uterino. Eu chamei atenção para vocês lá, né, quando eu falei de próstata. Então aqui eu falo para vocês que esse canal vaginal, ele possui um pH ligeiramente ácido, tá? E esse pH ácido é causado pela liberação de ácido lático. E esse ácido lático é devido à presença de algumas bactérias no canal vaginal, principalmente os lactobacilos. Garanto para vocês, se eu estou falando de lactobacilos, muita gente já está pensando em Yakult. Sim, são essas mesmas bactérias, tá? Esses lactobacilos são responsáveis pela fazer a fermentação e transformação do açúcar em ácido lático, tá? E esse ácido lático aqui no canal vaginal, ele mantém o pH ácido. E esse pH ácido é necessário para evitar a proliferação de outros micro-organismos, só que micro-organismos que possam causar algum tipo de doença. Então são patogênicos, tá? Então, o canal vaginal apresenta interações com bactérias do bem para evitar a proliferação de bactérias do mal, né? Vamos dizer assim para ficar mais fácil a compreensão, tá? Tudo bem? Bom, continuando. Agora partindo para o útero, tá? Então a região do útero, ela começa nessa região do colo uterino, né? A gente vai falar um pouquinho, né, sobre colo uterino no outro slide. E aí, aqui, né, essa parte então toda é o útero. O útero a gente fala que ele tem um formato de uma pera invertida, tá? Tem que usar um pouco da imaginação aí, né? E esse útero, ele é formado por 3 camadas, tá? Temos uma camada mais externa que reveste todo o útero, tá? Essa camada de revestimento é uma serosa, nós chamamos ele de perimétrio, tá? Então, é o que reveste externamente o útero. A camada do meio, que é a camada mais espessa, ela é uma camada muscular, então por isso que é chamada de mio. Mio quer dizer músculo, tá? Então é o músculo que compõe o útero aí, é o miométrio, certo? E nós temos uma camada mais interna, tá? Que vai abrigar o embrião quando ele for se desenvolver, né, durante a gestação. Ela é muito vascularizada, cheia de vasos sanguíneos aí, tá? E ela é chamada de endométrio, certo? Então eu vou destacar para vocês falar bastante sobre miométrio e endométrio, não só nessa aula como nas outras aulas do sistema reprodutor. Então, essa camada de miométrio é uma camada muscular, e músculo vocês sabem que serve para fazer a contração. E para que serve essa contração? Então, ela é que dá a contração, por exemplo, para fazer no momento do parto, né, para empurrar o bebê para o nascimento, tá? Também é a contração que muitas vezes as mulheres sentem durante o período de menstruação, que as pessoas chamam de cólica, tá? Então, muitas vezes é esse músculo que ele se contrai tão forte e fica contraído que ele gera dores, tá? Causando essas dores da cólica. Então, é esse músculo chamado de miométrio, tá? E a camada interna é a camada vascularizada, cheia de vaso sanguíneo, para fornecer para o embrião toda a nutrição necessária para ele, para fornecer também uma forma de retirar dele as excretas, tá? Enfim, é a comunicação que ele vai ter com o sangue, né? Que vai transportar
todas as substâncias que ele precisa ou que não precisa, tá? Para ser eliminadas. Então, por isso que ele é bastante vascularizado, tá? É esse endométrio que ele vai descamar durante o período de menstruação, que quando ele sai, o fluxo, né, menstrual, ele acaba saindo, ele sai muito sangue, tá? E esse sangue é devido a esses vasos sanguíneos presentes na camada do endométrio, certo? Continuando então. Agora, falando um pouco sobre tubas uterinas, né? São duas tubas uterinas, uma de cada lado aqui, ó. Essas tubas uterinas são canais que vão ligar o quê? Os ovários até o útero, tá? Só que esses canais aí, eles estão ligados no útero, mas não estão ligados no ovário, tá? Eles estão conectados por essa região chamada de fímbrias, tá? Mas não estão conectados fisicamente, tá? Então, a região da tuba uterina, ela é dividida aqui basicamente em 3 partes, tá? Chamada de infundíbulo, ampola e istmo. O istmo é a parte mais fininha, tá? A ampola, né, é a parte onde ocorre a fecundação, ou seja, onde o óvulo, né, é fecundado pelo espermatozoide, né, aqui entre a ampola e o infundíbulo. E nós temos a região das fímbrias, que servem para captar o óvulo que vai ser eliminado, então, aqui do ovário, tá? Durante o ciclo menstrual, certo? Então, a divisão, né, em 3 partes, mais as fímbrias que fazem essa captação. Portanto, ó, fímbrias, infundíbulo, ampola e istmo, tá? Tudo bem, minha gente? Então, ela serve para quê que serve essa tuba uterina? Para fazer a fecundação, tá? Então, é aqui onde ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide. E ele ocorre depois o transporte, então, desse embrião que foi formado para o endométrio onde ele vai ser implantado. Antigamente, essas tubas uterinas eram chamadas de trompas de falópio. Ó, trompas de falópio. Se vocês encontrarem algum material que esteja escrito trompas de falópio, é um material que está um pouco defasado, tá? Então ele não está muito atualizado. Hoje em dia chamamos somente de tuba uterina, certo? Mas é só para lembrar que se você encontrar um material escrito trompas de falópio, é a mesma coisa que tuba uterino, tá? Agora falando sobre o colo uterino, tá? Eu deixei para falar depois porque eu queria destacar essa informação para vocês. O colo uterino é essa região aqui de transição entre a vagina e o útero, tá? Chamado de colo do útero, antigamente chamado de cervix, tá? Bom, essa região do colo do útero é uma região importante que a gente tem que destacar bem, porque ela é o limite entre esses dois e ela é uma região que é um pouco sensível, tá? Durante a relação sexual pode acontecer, né, de esse colo do útero sofrer pequenas escoriações, machucados. E também pode acontecer de algum tipo, né, de doenças virais, elas se instalarem nessa região do colo uterino, tá? Um tipo de doença muito comum é um vírus chamado de vírus do papiloma humano, né? É o tal do HPV, tá? Esse HPV, ele vai afetar tanto homens quanto mulheres, tá? Fazendo algumas verrugas aí, né? Só que no homem, essas verrugas, elas vão aparecer externamente, né, no corpo do pênis. Então o homem vai ver essas verrugas ali. Só que na mulher, essas verruguinhas, elas vão crescer onde? Elas vão crescer no colo uterino, que está interno. Então a mulher acaba não vendo isso acontecer. E aí, essas verrugas desse jeito, alguns tipos, né, tem vários tipos de HPV. Alguns desses tipos de HPV podem causar essas verrugas e elas podem desenvolver-se em tumores. Então, existem alguns tipos de HPV que estão relacionados ao câncer do colo do útero, tá? Então, por isso que é extremamente necessário a mulher fazer exames periódicos, né, no seu ginecologista, para que ele possa, né, constatar a saúde ali do colo do útero, né, do colo uterino. E também é extremamente necessário que todos tenham a vacinação, tanto homens quanto as mulheres, mas principalmente as mulheres, tá? Existem vacinas que são distribuídas gratuitamente no posto de saúde, que podem ser tomadas para se prevenir contra o HPV, tá? E essa vacina é gratuita, só que ela é gratuita até os 14 anos de idade.
Então é necessário que, né, as meninas aí recebam uma educação, né, em relação na escola, né, uma informação na escola, para que elas encaminhem isso, né, encaminhem as pessoas para fazerem essa vacinação. E principalmente é necessário a atenção dos pais também para fazerem essa vacinação, tá? Então os pais têm que encaminhar os filhos, tanto meninos quanto meninas, para a vacinação, principalmente do HPV, certo? O HPV é um dos principais tipos de câncer na mulher. Acho que elas perdem somente para o câncer de mama, tá? Mas é um câncer muito frequente, tá? E leva à morte, sim. Bom, uma outra situação que eu quero destacar aqui para vocês, né, que eu pus até na figura aqui em cima, é essa situação do tampão mucoso. O que é o tampão mucoso? É um pequeno tampãozinho, uma pequena substância que ela fica tampando a entrada, né, esse orifício aqui, ó, de entrada do colo uterino. Para que é isso? Esse tampão ele serve principalmente na época da gestação, quando a mãe já está esperando um bebezinho ali, né? Ela está grávida e esse bebê está se desenvolvendo no útero. E aí esse tampão mucoso ele serve como uma tampa mesmo que impede a passagem de qualquer infecção que possa subir e contaminar esse bebê, tá? Então ele serve, né, como uma rolha que vai impedir a entrada de substâncias que possam contaminar o bebê durante o desenvolvimento dele, tá? E esse tampão mucoso, ele também, em algumas mulheres, ele também pode ficar, né, na fase do ciclo menstrual. Só que durante a fase de ovulação, em que a mulher está pronta, né, para ser fecundada, para engravidar, essas coisas, então o que acontece? Esse tampão ele precisa sair, porque os espermatozoides vai ter que subir, tá? Então durante o período que a mulher está no período fértil, esse tampão ele se dissolve e ele acaba saindo pelo canal vaginal, tá? Continuando. Para finalizar, vamos falar sobre os ovários, tá? O ovário, né, são 2 ovários, né? Então esses ovários eles têm a função de produção de hormônios sexuais, tá? Lembrando que na mulher são 2 hormônios, então por isso que eu pus no plural, hormônios sexuais, que é o estrógeno, também chamado de estradiol, e a progesterona, tá? São os 2 hormônios sexuais femininos. E eles são produzidos, então, pelos ovários, tá? Depois, quando a gente entrar em ciclo menstrual, vocês vão ver certinho em que momento cada um deles é produzido, tá? E eles também são responsáveis pela produção do gameta feminino, né, que são os óvulos. Só chamar atenção para vocês que nas mulheres, né, o termo óvulo não é muito bem empregado. O certo seria a gente chamar ele de ovócito secundário, tá? Só que esse ovócito secundário, né, ele veio a partir do ovócito primário. E o ovócito primário, as mulheres já nascem com todos eles formados. Ou seja, a gametogênese nas mulheres, né, ela já parte, né, vai a partir do ovócito primário. E nos homens, ela é formada desde as espermatogônias. Então, o homem forma gametas, né, novos espermatozoides, todos os dias ali, tá? Eles vão formando continuamente. Já as mulheres já nascem com todos os ovócitos primários formados. Então, ela já tem, né, em andamento já toda essa formação de gametas. E o que acontece? A cada ciclo menstrual, ela apenas vai madurar, né, um desses ovócitos primários. Então, ela pega um ovócito primário, transforma em ovócito secundário e já elimina o óvulo, né, para a fecundação. Então, isso vai, a cada ciclo menstrual, ela vai amadurecendo, perdão, um ovócito primário, transformando em ovócito secundário, tá? Diferente do homem que vai formando novos todos os dias. Certo, minha gente? Bom, gente, a última coisa que eu queria salientar para vocês é essa questão, né, que nós falamos sobre órgão sexual masculino e órgão sexual feminino. Só que a ideologia de gênero, tá, ela nem sempre é empregada em homens e mulheres, tá? Então temos pessoas que não se enquadram, né, como homens e não se enquadram como mulheres e querem ter um outro gênero. E toda e qualquer tipo de forma de expressão, ela tem que ser respeitada. Entendendo a anatomia e o funcionamento, né, a fisiologia do sistema reprodutor, tendo informações necessárias e o respeito com as pessoas, né, com as ideias, com as opiniões, é que nós podemos, então,
viver num mundo em que nós sejamos mais tolerantes com as ideias dos outros e encontrar realmente a paz sem haver conflitos desnecessários. Então coloco essa pequena chargezinha para vocês no final, como uma forma de reflexão, tá, sobre esses assuntos que recorrente, né, nós estamos vendo nos noticiários hoje em dia. Forte abraço para todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.